Fala galera, beleza? Você faz o culto da virada aí na sua igreja? É uma programação tradicional que acontece todos os anos? Talvez seja um evento que aconteça sempre de uma forma parecida. E você fica aí se perguntando o que você poderia fazer para transformar o ambiente, para ter algo diferente para esse culto em específico. Então, nesse vídeo, eu vou compartilhar com você um pouco do processo criativo de como que foi feito o culto da virada aqui na Nazareno Central de Campinas. Então, se liga nesse vídeo. Para você que não me conhece, meu nome é Igor e eu trabalho já com audiovisual especificamente para igrejas. Já tem mais de 10 anos, então eu já vivi diversas experiências e nesse canal eu quero compartilhar com vocês muito do que eu já vivi, do que eu aprendi nesse tempo. A gente vai batendo cabeça, a gente vai aprendendo um monte de coisa ao longo do caminho e eu quero que, de alguma forma, eu consiga encurtar o seu caminho, consiga melhorar a sua caminhada para que você transforme o audiovisual na sua igreja aí, para que você tenha cultos com uma dinâmica completamente diferente, com um visual transformado e tenha aí um audiovisual 7 estrelas na sua igreja, beleza? Então, se você gostar desse vídeo, já deixa o seu like, já interage aqui com a gente, compartilha para que outras pessoas acessem e tenham esse conteúdo com elas também. O culto da virada aqui na Igreja do Nazareno Central de Campinas, ele começa muito antes do dia 31 de dezembro, às 9 horas, que é quando começa o culto de fato, né? A gente já vem de reuniões e pensamentos e coisas que a gente vai trocando ideias antes para saber o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, o que a gente precisa elaborar, o que a gente precisa trabalhar para ter um culto legal, com uma dinâmica diferente. É um culto hoje que ele já tem uma característica diferente, porque muita gente vem e já existe uma expectativa muito grande em cima do que vai acontecer. Então, tudo isso a gente já tem que ir trabalhando ao longo das semanas, ao longo dos meses que antecedem o culto da virada, para que a gente tenha tempo hábil de buscar equipamentos, alugar, complementar. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre como é feito esse processo criativo. Muitas vezes a gente acha que, por ser uma igreja grande, por ser um lugar que já tem muita coisa, é muito fácil, a gente tem verba, tem dinheiro, tem coisas para fazer. E, na verdade, muitas vezes é o contrário, né? É mais difícil você criar, você elaborar algo em cima de uma estrutura que já tem, do que quando você tem uma tela em branco, que você pode simplesmente criar algo do zero. Então, acaba sendo mais difícil a gente complementar o sistema que já tem, e é um sistema que tem bastante coisa, tanto na parte de iluminação quanto na parte de vídeo, e a gente ainda tem o desafio de ter algo extra, de ter um plus ainda, trazendo um elemento diferente e específico para esse culto da virada. E o mais louco disso tudo é que assim, não tem um orçamento limitado, a gente tem um orçamento específico que a gente precisa trabalhar. Então todo o conceito desse culto a gente precisa encaixar dentro dessa proposta para que a gente atenda tanto os requisitos financeiros e também atenda e consiga cumprir as expectativas do culto. Então, um tempo atrás, a gente teve uma reunião, juntou a equipe técnica, os pastores, todo mundo, para pensar na estrutura do culto. Como é que seria dividido? O culto foi dividido em 5 blocos, então cada bloco tinha um tema, e a partir disso tudo foi se desenrolando a estrutura que seria feita, como seria feito no culto. E a partir disso foi definido o layout, a banda. Então não foi uma banda simples, uma banda que tinha vários teclados, baixo, guitarra, bateria, coral, ela tinha vários elementos para compor em quantidade, os arranjos, enfim. Então tinha uma série de detalhes que precisavam ser trabalhados
e que, uma vez tendo tudo isso definido, a gente tinha condições de pensar em como seria o audiovisual. Então, a partir dessas informações, a gente tinha como pensar no que a gente faria, nos elementos que a gente traria para compor algo diferente. E é basicamente o que vocês estão vendo aqui atrás de mim, que foi o que rolou no culto da virada. Como eu já falei, um dos desafios muito grandes quando você está numa igreja desse porte é de fato você conseguir fazer com pouco recurso algo que chame a atenção, algo que tenha, que supere as expectativas, que tenha um diferencial. Então aqui a gente já tem um telão de LED gigante aqui atrás, a gente já tem muita coisa de iluminação e a gente precisa pensar em elementos que de fato complementem, de fato tragam uma característica nova. Então eu quero mostrar para vocês como é que foi um pouco desse processo criativo, levantando aqui um mapa 3D, a gente verificando, testando como é que tudo isso ia acontecer antes de fato a gente vir para a prática, vir aqui para a igreja, montar e deixar isso tudo funcionando. Então, dentro desse escopo, a primeira coisa que a gente sempre faz é colocar a igreja num 3D para a gente conseguir ter uma dimensão real do tamanho da igreja. Se a gente olhar o todo aqui, é um espaço bem grande, tem todo o espaço de baixo, todo o espaço do mezanino, cabe bastante gente. Então, a partir disso, a gente teve algumas ideias de tentar fazer algumas coisas de preenchimento assim. Ou, de repente, um complemento de tela. E a partir disso, ir tentando formatar algumas formas diferentes, né? Recortar os telões. Enfim, ir mexendo um pouco na estética para a gente ter um visual diferente. E a partir dessa ideia dos recortes, pensar na definição de um novo layout. E aí fomos trabalhando em algumas ideias, algumas coisas, até que o conceito de fato de ter algo que desse essa sensação foi o que norteou a ideia. Então, pegando no desenho de um painel como um todo, o que faríamos nesse sentido seria dividir e pegar algumas partes, que é o que a gente usaria de fato para fazer uma tela. Da mesma forma, replicaria esteticamente do outro lado. E aí, a partir disso, também nos complementos de iluminação, enfim, coisas desse tipo, que daí a gente simularia em um outro software para a gente ver como que ficaria. Então, nesse sentido, o que a gente faria é, pegaria a bateria que está aqui, colocaria ela para cá, e nesse espaço aqui onde é a bateria hoje, entraria alguns praticáveis que a gente precisaria colocar 30 pessoas de um coral. Colocaremos a bateria para o lado de cá. Aqui no canto entraria o praticável para as 30 pessoas, 10 em cada linha. E atrás, basicamente, a ideia do que foi pensado para os telões. Então aqui já com um mapeamento 3D fica mais fácil da gente visualizar a ideia, né, em relação ao que foi pensado anteriormente. A partir disso,
não ficamos apenas nesse software, a gente vai para um software de iluminação mesmo, para a gente conseguir simular e ver como é que ficaria a iluminação como um todo. Então, a partir de todo aquele desenho já no software, a gente consegue começar agora a pensar em mapear como ficaria a iluminação. A igreja já tem um projeto de iluminação e a ideia seria, em cima do que a igreja já tem, complementar de acordo com o que foi pensado, que eu mostrei para vocês no 3D. Então aqui dá para a gente ter uma noção legal do tanto de bancos que tem, do espaço da igreja. É realmente um espaço muito grande, que cabe praticamente 3.000 pessoas. Então, dentro do que a igreja tem aqui, a gente tem várias linhas de equipamento, né? Então a gente tem COB na frente, a gente tem COB na lateral, nós temos uma linha fazendo o fundo, de COBs fazendo o fundo, a gente tem uma linha de COBs fazendo o contra, temos vários parLEDs em cima, e a partir disso nós acrescentamos alguns outros equipamentos de iluminação para complementar e dar um outro efeito em relação ao que a igreja já tinha. Aqui nós complementamos com 6 ribaltas, 3 de cada lado. Nós também complementamos com 8 washes em cima do telão principal, em cima do telão maior, e também alguns movings no chão e movings no alto em cima do painel de LED. Então ficaria um projeto bem completinho, com bastante luz para ser trabalhado de diferentes maneiras. Lembrando que ter bastante equipamento não significa precisar usar todos ao mesmo tempo. Então, ter quantidade significa ter opção do que trabalhar, do que usar, como usar e que horas usar também. Então isso é muito importante. Então a partir daqui dá para a gente visualizar e ter uma ideia bem legal de como que todos os equipamentos vão trabalhar e como é que eles vão ficar. Para a partir disso a gente pensar na montagem, se a gente precisar fazer algum ajuste ou não, a gente consegue simular e trazer tudo para cá. Com esse conceito todo criado, com essa ideia toda feita, a gente consegue ter uma ideia real de como é que ficaria todo o nosso setup de iluminação na igreja, para daí sim a gente verificar a locação e fazer tudo da melhor maneira possível. E aqui é bem legal, dá pra gente fazer bastante coisa, dá pra gente salvar cena, dá pra gente mexer nos movings, mudar a cor, dá pra mexer individualmente em cada um, fazer muita coisa, é bem legal. Dá pra gente conectar uma console mesmo e trabalhar, operar aqui como se a gente estivesse operando lá na igreja. A gente tem muita função que dá pra gente simular e ter algo bem real mesmo em relação a como que vai ficar, como é que vai ser, nossas expectativas, se a gente precisa acrescentar alguma coisa, remanejar, tirar a cor. Para a gente simular os telões e verificar na prática como que tudo isso acontece. Uma coisa que também é um desafio muito grande é que a demanda não é simplesmente chegar com os equipamentos e colocar.
é necessário um trabalho, uma pré-produção muito grande. Então, o John, que trabalha aqui na igreja com a gente na parte de vídeos, na parte de iluminação, ele foi um dos responsáveis por preparar muito desse conteúdo. Não adianta a gente chegar com um monte de equipamento de luz, simplesmente colocar aqui e não pensar numa cena, não pensar na forma que a gente vai ser usado, não pensar na forma que esse equipamento vai ser usado. Então, tudo isso precisa ter um alinhamento, precisa ter claro como é que vai ser feito, precisa estar muito alinhado com toda a equipe. Muitas vezes a gente pensa no audiovisual dividido em som, em luz, em imagem, e na verdade a composição dele é uma só. Nós temos pessoas distintas, pessoas separadas, que muitas vezes são responsáveis por cada uma dessas áreas, mas que no final tudo se soma, tudo caminha, converge para apenas uma direção. É muito importante que toda a equipe esteja alinhada, todo mundo na mesma visão, para que nada dê problema. Então, a luz, por exemplo, ela precisa ter as cenas, ela precisa ter o direcionamento. Os vídeos na composição de um painel de LED, ele precisa ser pensado. Então, que vídeo que eu vou colocar? Como que ele vai ser colocado? Como que ele vai ser formatado? Que horas que ele vai entrar? Então, no final, se vocês prestarem atenção, tem um vídeo que é quase um vídeo lyrics que aparece junto às frases da letra, junto com o louvor. E tudo isso tem que ser pensado antes. Não adianta você chegar com os equipamentos na hora, querer colocar isso daí para fazer, que não vai funcionar, que não vai dar certo. Um outro diferencial muito grande para esse culto da virada é a parte de pirotecnia. A igreja aqui ela já tinha uma expectativa muito grande. Para vocês terem ideia, esse culto lotou o templo principal, os outros auditórios que a igreja tinha. Então, assim, tinha muita gente, mais de 3.000 pessoas aqui. E, naturalmente, algumas coisas a gente já traz à memória dos outros anos. Então a gente já lembra, como é que foi ano passado? E essa parte da pirotecnia, dos fogos e tudo mais, já era algo que a gente fazia nos outros anos. Então é sempre um desafio, além de tudo, ter um elemento diferente, ter algo novo para que complemente. Se a gente procurar do ano passado, por exemplo, a gente colocou um piso de LED, a gente vai trazendo elementos que vão compondo o nosso cenário, que vão compondo o audiovisual para esse culto em específico. Antes de a gente entrar um pouco mais a fundo nessa parte da pirotecnia em si, é importante a gente ressaltar que a gente está num ambiente fechado aqui dentro. Então, nós precisamos procurar fogos que sejam indoor, de fogo frio, que a gente possa utilizar sem risco de incêndio, sem risco de prejuízo algum, dentro de espaços fechados. Então, tem equipamentos que só podem ser utilizados fora e tem outros que podem ser utilizados dentro de ambientes fechados, sem riscos. E isso tudo não é simplesmente a gente pensar só nesses equipamentos. Nós precisamos também procurar fornecedores que atendam às especificações, que sigam a lei certinho, para que a gente não compre gato por lebre, para que a gente não compre um produto e chegue que na verdade é outro. Então a gente também precisa de fornecedores de confiança, de qualidade, para que a gente tenha produtos que não comprometam o culto em si e não coloquem ninguém em risco. Tá? Então tome muito cuidado, se um dia vocês forem fazer algo do tipo aí na igreja de vocês, que é algo muito legal, procurem fornecedores de qualidade, fornecedores de confiança, comprem um ou dois a mais, testem antes de fazer, que é algo que não tem como a gente testar na hora, né? Então, compra um ou mais, vê como é que funciona, para você deixar tudo pronto certinho e não ter problema. Algumas coisas dá para alugar, os disparadores e tudo mais, dá para alugar, não precisa necessariamente comprar, mas os fogos, o efeito pirotécnico em si é de um uso só, então é necessário fazer essa aquisição. Então fica a dica aí de você ter algo a mais, ter um ou dois a mais, para você testar, ver como é que vai ficar, a altura, posicionamento e tudo mais. A partir desse desenho pronto, com o mapa de iluminação já criado, a gente já sabendo o posicionamento, o layout da banda, a gente ajusta algumas coisas e a gente pensa de fato na parte de pirotecnia. Então, nesse sentido, a gente seguiu e o que a gente pensou? Primeiramente em fazer uma linha de gerbes aqui no meio. Faria uma explosão aqui. E a gente também preencheria com alguns que viriam aqui do lado, desse outro lado também, e aqui na linha de frente, na linha do meio.
qual que era a referência? Na hora da explosão, o pastor e a família estariam aqui, a gente teria um bom plano de fundo, com os gerbes preenchendo bem e fazendo um cenário bem legal em relação para foto, vídeo e tudo mais. E a gente também espalharia aqui algumas chuvas de prata para preencher todo esse espaço aqui e a gente ter uma percepção bem legal, principalmente para quem está aqui na frente. Então esse daqui seria a nossa primeira referência do nosso desenho, do nosso layout de pirotecnia. Mas, como eu falei que a igreja é uma igreja muito grande, tem galeria, e a ideia seria que todo mundo participasse, todo mundo pudesse de alguma forma estar imerso nesse momento, essa linha preta aqui é a linha onde hoje passa o mezanino da igreja. Vou desenhar aqui, ó. Nessa linha aqui é o mezanino da igreja, que faz exatamente esse desenho. Então a ideia foi pegar aqui no meio e ter aqui também alguns pontos que a gente pudesse fazer a explosão dos gerbes para preencher para quem estivesse aqui na galeria, e também as chuvas de prata. Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então dessa forma a gente teria a linha da galeria, a gente teria aquela linha da frente, e a gente teria aquela linha do fundo. E a partir disso, então, a gente já tinha uma referência clara de como é que ficaria o momento, né, dessa explosão e tudo mais, e já teríamos definido então a quantidade de fogos indoor que a gente precisaria comprar. Então, a partir disso, tudo feito, desenhado, nós seguimos e tem o resultado final aqui de como ficou para vocês. Então a gente dividiu essa parte da pirotecnia em duas partes, na parte da abertura e na parte do encerramento. A parte da abertura, ela foi um elemento diferencial para esse ano, porque nos anos passados a gente fez esse efeito de pirotecnia só no final do culto. Então, naturalmente, todas as pessoas chegaram esse ano já com uma expectativa de que no final teria algo. E o que aconteceu foi que logo no começo do culto, depois da abertura, junto com o louvor, num momento onde teve uma fala do pastor, teve uma frase, a banda já estava tocando junto, nesse momento de abertura, a gente teve um primeiro impacto que foi a explosão de 2 gerbes, que é essa faísquinha já trazendo uma quebra de padrão e um aumento de expectativa para o que aconteceria no final do culto. Então é até engraçado, porque depois que acabou as pessoas ficaram se perguntando assim, nossa, sempre fui no final, o que aconteceu no meio do caminho? Será que deu problema? Será que não deu? Então, quebrou o padrão e gerou uma expectativa ainda maior do que iria acontecer no final do culto. Então, é muito legal porque mesmo a gente usando equipamentos, a gente usando os fogos que a gente usou no outro ano, a forma que eles foram posicionados e o momento que eles foram disparados, quebraram o padrão e aumentaram o nível de expectativa para o que iria acontecer na sequência. Então, nesse primeiro momento, a gente usou só esses 2 gerbes. Então, eles estavam posicionados no meio do altar. E todo esse layout, tudo isso, ele foi construído para chamar a atenção. Então, a queima dos 2 gerbes no meio foi proposital para que toda a atenção da igreja convergisse para aquele momento, para onde os ministros estavam ali. Então, se vocês prestarem atenção no vídeo, o John, na hora, ele até dá um blackout, fica só os gerbes, depois volta toda a luz, complementando o audiovisual, complementando o cenário como um todo. Então foi um momento muito legal, porque foi impactante, quebrou de fato o padrão e aumentou muito
o nível de expectativa para o final. Sobre a sua vida, sobre a sua casa. Creia de que tudo aquilo que Deus disse a seu respeito vai acontecer. Vai acontecer, eu creio. Mas eu não estou vendo nada. E daí? Não importa o que eu estou vendo agora. O que importa é o que eu verei pela fé. Eu verei pela fé. Deus vai te levar a lugares que você jamais imaginou. Deus vai te projetar, porque tudo aquilo que Deus disse a seu respeito vai acontecer. E já no final, nessa última parte, que é o grande feliz ano novo, aí a gente já fez uma coisa mais imersiva, porque a ideia é que a igreja se sentisse parte disso também. Então, não teve apenas o Gerbes, teve aqui a chuva de prata, teve flocos de neve e teve os Gerbes. E a gente montou isso em 3 níveis. Então, teve um nível no fundo do altar, fechando, fazendo tipo uma cortina para o pastor que estava logo à frente. Tinha a linha de frente do altar e tinha uma linha no mezanino. Então a gente dividiu em 3 linhas todos esses fogos, né, tanto os gerbes quanto as chuvas de prata, para que na hora da explosão a igreja inteira, de uma certa forma, estivesse envolvida, né? Então os papeizinhos de prata iam cair sobre muita gente, não só sobre uma pessoa ou outra, caso eu tivesse num canto ou no outro. Então, como a igreja é muito grande, a gente também precisou de uma quantidade um pouquinho maior para cumprir com tudo, com todo esse objetivo. E aí eu te pergunto, aí na sua igreja, você faz o culto da virada? O que você faz de diferente para que esse culto tenha uma característica, que ele tenha algo de especial? Ele já é um culto ímpar, né? Porque ele é um culto na virada do ano, ele foge de todos os protocolos de dia, de horário, ele acontece sempre na virada do ano. Então, em relação ao calendário da igreja, é uma coisa que normalmente foge dos cultos, né? Se você faz esse culto aí, me conta aqui nos comentários o que você faz de diferente para criar uma expectativa, para criar um ambiente novo para esse culto em específico. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui, manda feedback para a gente, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, outras igrejas que talvez muitas pessoas gostariam de saber o que poderiam fazer para que o culto da virada fosse um culto impactante, fosse um culto diferente. Então, eu espero de alguma forma ter te instigado a fazer algo novo no próximo culto da virada que vai ter aí na sua igreja. Então me conta aí, o que você faz para tornar esse culto diferente? Manda aqui nos comentários que talvez a sua ideia ajude também outras pessoas a fazer algo diferente do culto da virada da igreja deles. Deus te abençoe, valeu!